tarde. 8 de agosto, quinta-feira. E na manhã de hoje, no plenário Rui Araújo, o deputado Sinésio Campos, líder do governo na casa, realizou uma sessão de tempo para discutir o funcionamento do terminal pesqueiro. Concluído há 1 ano e meio, ele não entrou em funcionamento. De acordo com Eloy Araújo, secretário do Ministério da Pesca e Aquicultura, a obra foi feita pela Prefeitura Municipal de Manaus com recursos da União. Terminada a fase da obra, faltam equipamentos necessários à atividade, a exemplo de câmaras frigoríficas. Uma equipe envolvendo diferentes instituições foi formada para tentar dar celeridade à solução do problema. O deputado Sinésio Campos solicitou que o Legislativo tenha assento na equipe. E o deputado Luiz Castro propôs a alteração de 2 itens do regimento interno da Casa Legislativa. Ambos se referem à autorização para despesas. O deputado protocolou o projeto de lei que estabelece que as despesas até R$ 500 mil tenham que ser aprovadas pela mesa diretora da Assembleia e aquelas que superarem esse patamar sejam submetidas a plenário. E a Comissão de Defesa do Consumidor, presidida pelo deputado Marcos Rota, realizou uma blitz para apurar denúncias de alimentos estragados no Tropical Hotel de Manaus. O resultado da operação você acompanha às 8h30 da noite no Alean Notícias ou então no portal da Assembleia em alean.gov.br. Fique agora com o resumo da atividade parlamentar de ontem. Boa tarde e até amanhã. A Lei Maria da Penha rendeu ao Amazonas, em 7 anos, a tramitação de 13.075 processos. Segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, inquéritos policiais, ações penais e medidas protetivas estão entre os procedimentos contabilizados. A deputada Conceição Sampaio levou os dados a plenário na Assembleia Legislativa do Amazonas. A parlamentar destacou o protagonismo do Estado na formulação de políticas que ajudassem na aplicação da lei. No entanto, Conceição Sampaio cobra maior conscientização por parte da sociedade no combate à violência contra a mulher. O Amazonas, ele tem uma participação importante, foi um dos primeiros estados da federação a criar uma rede de enfrentamento contra a mulher, a fazer a implementação da Lei 11.340. Agora, é claro que nós ainda estamos longe daquilo que nós queremos, que é justamente fazer com que essa violência ela passe a ser não só vivenciada por mulheres, mas que ela possa também, essa luta, essa batalha de coibi-la, ela possa também ser assumida por toda a sociedade. O deputado Tony Medeiros também utilizou o tempo em tribuna para destacar os 7 anos da Lei Maria da Penha. O parlamentar, que é suplente na Comissão da Mulher na Assembleia, relembrou a história de Maria da Penha Maia Fernandes, a brasileira que lutou para que seu agressor viesse a ser condenado e inspirou a formulação da Lei 11.340. Hoje, com 68 anos, ela é líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres. Já o deputado José Ricardo, do PT, destacou a importância da denúncia para a efetividade da lei e a punição aos agressores que cometem violência contra as mulheres. É no ambiente familiar onde ocorrem os principais casos de violência contra a mulher. A taxa de ocorrência nas residências é de 71,8%. Já nos espaços públicos, a taxa é de 15,6%. A violência física contra a mulher é predominante no país, com um índice de 44,2% dos casos. Já a violência psicológica no Brasil contabiliza 20,8%. A violência sexual registra 12,2%. Em discurso realizado durante pequeno expediente, o deputado José Ricardo questionou o valor pago pela SEDUC relativo às diárias dos alunos que vieram participar dos Jogos Escolares do Amazonas. Segundo o parlamentar, os valores estão acima do valor de mercado, chegando a R$ 736 por aluno em um dia. José Ricardo pede uma apuração dos valores. E o que chama a atenção é de que, pelos cálculos feitos e a comparação de valores, é que os valores contratados através do pregão estão bem acima de valores que se encontram no mercado, né, de outras empresas, seja de hotéis, seja de empresas de transporte, que estão fornecendo esse tipo de serviço para a sociedade. Então, realmente chamou a atenção. José Ricardo irá pedir mais informações do Poder Executivo e encaminhar a investigação ao Tribunal de Contas do Estado, para que possa averiguar a conduta do governo. A pauta da reunião foi a meta 4 da proposta para o novo Plano de Educação Nacional, que o governo federal deve levar à votação no Congresso.
As APAES e Pestalozes em todo o país reclamam que a meta modifica o formato das instituições, transformando-as em escolas especiais. Elas deixariam de ser escolas regulares e virariam centros especializados, ou seja, os alunos precisarão estudar em uma escola municipal ou estadual regular. A federação está reunindo apoio de diversos órgãos, com o objetivo de fortalecer argumentos em um diálogo junto ao Congresso Nacional para barrar a proposta. Nós estamos aderindo ao movimento nacional porque nós temos na comissão, no Senado, né, já teve na Câmara Federal e está no Senado a Meta 4, que é o plano de educação que exclui a educação especial das associações. E nós estamos numa luta, né, constante, aí, uma luta que já se vem lutando há muitos anos, né, a Federação Nacional, junto com com as federações estaduais, assim como das Pestalozes, de todas as associações que têm escola especial, porque nós entendemos que essas crianças, esses alunos, precisam de educação especial. Aproximadamente 380 mil crianças são atendidas por instituições filantrópicas no país. A presidente da Associação Pestalozzi no Amazonas destacou a amplitude que a instituição alcançou no estado, chegando a comunidades distantes. As APAES e as Pestalozzi, elas existem no Brasil há mais de 86 anos. Então esse trabalho já tem um certo know-how para cuidar dessas pessoas com deficiência. Então, devido a esse trabalho, o nome das APAES da Pestalozzi sempre cresceram no Brasil, foram um braço do poder público, né? Sempre teve ao lado do poder para ajudar essas pessoas. E hoje, através dessa lei que querem colocar, o que vai acontecer? As APAES e as Pestalozzi do Brasil vão acabar como escola. Então, o que vai acontecer com essas pessoas? Elas vão ficar à margem, porque elas não vão ter condições de ser absorvidas numa escola normal. Que você sabe que numa escola normal são 40, 50 crianças. Aí você já imaginou uma criança dessa numa escola normal? O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas se prontificou a subscrever um manifesto, juntamente com todos os deputados da Casa, para municiar o diálogo em Brasília. Nós vamos fazer um movimento dentro do Estado, e que isso é um movimento nacional que está acontecendo, mas que no Amazonas tem o apoio da Assembleia Legislativa, dos 24 deputados, para que nós possamos levar esse pleito à nossa bancada federal, não só os 3 senadores, como também o conhecimento dos 8 demais deputados federais do Amazonas. É dessa forma que nós também estamos viabilizando a ida do deputado Sidney Leite para Brasília para compor uma comissão que vai até Brasília se manifestar e levantar essa bandeira para que a APAE, que tem um trabalho tão bonito em todo o estado do Amazonas, e a Pestalozzi possam não diminuir a sua força, mas sim melhorar a sua atuação junto às pessoas que realmente precisam desse tipo de serviço. As entidades especializadas no atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltipla oferecem serviços de educação, saúde, assistência social e defesa de direitos. A demanda de médicos no estado era de 73 profissionais dividido em 12 municípios. Porém, o processo seletivo do programa Mais Médicos do governo federal não atendeu a meta. No Brasil, apenas 6% da demanda foi preenchida. Na tribuna da Casa Legislativa, o deputado estadual pelo PPS, Luiz Castro, sugeriu mais investimentos na saúde por parte da União e a criação da carreira de Estado de médico, que, de acordo com o parlamentar, tem dado resultados em outros países. Nós precisamos fazer o nosso dever de casa, criar a carreira de Estado de médico dos demais profissionais da saúde. O Canadá, um país mais desenvolvido que o Brasil, enfrentava o mesmo problema, não conseguia colocar médicos nas regiões mais distantes, naqueles locais que lá, ao contrário do Brasil, são muito frios, aqui é muito quente. E as pessoas tinham medo, os médicos não queriam ir. Criaram a carreira de Estado de médico, com bons salários, com segurança jurídica, com atratividade, com garantia de especializações para os médicos que aderissem a essa carreira. Os médicos fizeram as seleções, participaram e passaram a ser médicos, trabalhando nas regiões mais distantes, mais frias, mais complexas ainda do que as regiões da Amazônia.
Luiz Castro afirmou ainda que o programa Mais Médicos do governo federal não resolverá de forma definitiva a deficiência de médicos no Amazonas. Você traz um médico que não fala bem a nossa língua, que não compreende a nossa língua, que não compreende a nossa realidade, um médico espanhol, um médico de outro país, para trabalhar no município lá da região do Purus. Quando ele estiver se adaptando, encerrou o contrato dele, ele vai ter que voltar para o seu país. É paliativo, não vai resolver o problema. Nós precisamos ir para soluções definidas e definitivas. Nós, Brasil, precisamos compreender que há experiências exitosas de carreira de médico em outros lugares do mundo. Em à parte, o deputado pelo PCdoB, Wilson Lisboa, também mostrou-se insatisfeito com o programa Mais Médicos e relatou as dificuldades de custear as despesas de um médico no interior, já que os salários chegam a aproximadamente R$20 mil e seriam necessários 240 médicos para atender o Estado. Esse programa Mais Médico do governo federal, que foi boicotado de uma forma assintosa pelas cooperativas brasileiras e pelos sindicatos brasileiros e pelos CRMs brasileiros, ela vem de encontro aos interesses da população e da União e dos estados. Por quê? Porque nós precisamos de médicos. Se nós não temos médicos com condição de irem para o interior do estado porque estão ganhando bem nas capitais, que libere-se outros médicos e que esses médicos sejam realmente médicos de outros países. Agora, a maneira como ele vai atuar, se ele vai atuar 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas ele tem que ter licenciamento, que não tem a TRM, mas que tem autorização provisória, só que tem que dar condição para esse médico trabalhar. Como o programa não atendeu as expectativas do governo federal, o processo seletivo continua aberto. O Ministério da Saúde dará ainda mais uma oportunidade aos médicos brasileiros que chegaram a selecionar os municípios, mas não homologaram a participação. Esse grupo terá até esta quinta-feira para indicar novamente as opções de cidades onde desejam atuar. Uma nova lista será publicada no sábado e está prevista uma nova chamada para o dia 15 de agosto. A queda nas 18 capitais não se repetia desde 2007. A pesquisa feita todos os meses pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Foi o 3º mês consecutivo que o Amazonas teve redução no valor da cesta básica. No mês de julho, as maiores quedas foram em Brasília, Florianópolis, Porto Alegre e Goiânia. Já as menores variações foram em Salvador, Vitória e Manaus. 13 itens compõem a cesta básica. No ranking das capitais sobre o custo e variação da cesta, o Amazonas ocupa a 3ª posição. O tomate foi o produto que apresentou maior redução no mês, seguido da farinha, da carne e do café. Para o líder do PT na casa, José Ricardo, a desoneração sobre os impostos concedida pelo governo federal contribuiu para a redução em todas as capitais. Aqui no Amazonas continuamos com aquela mesma situação de dificuldades, a distância, muitos produtos que não são produzidos aqui no Amazonas. Isso tem um peso muito grande, porque o custo da logística, do transporte, pesa muito para que determinados alimentos, itens da cesta básica, possam ser vendidos aqui. Para a deputada Conceição Sampaio, o estudo realizado por uma comissão especial na ALEAN foi essencial para uma possível redução na cobrança do ICMS estadual sobre os alimentos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, mostram que dos 5.568 municípios brasileiros, pelo menos 73% elegeram novos prefeitos nas eleições de 2012. Esta transição de gestores é realizada com muita dificuldade, trazendo inclusive ameaças à continuidade de políticas públicas em andamento. Por isso, antes de tomar posse nos novos cargos, os prefeitos eleitos e secretários precisam ter conhecimento sobre a situação administrativa do município. Atualmente não existe uma legislação que torne obrigatório ao chefe do Executivo Municipal que está prestes a deixar o cargo a atualizar o futuro prefeito sobre a realidade do município. Por isso, o deputado Marcos Rota está se mobilizando em conjunto com outros parlamentares para apresentar uma proposta de emenda à Constituição do Estado que garanta o acesso a essas informações. Isso vai permitir aos eleitos, aos gestores eleitos, detentores de mandato no Executivo, a formação de uma equipe de transição para que possam, então, antecipar um pouco os fatos, antecipar um pouco o seu planejamento, tomar pé da situação financeira e econômica do município ou do Estado,
é uma forma que nós encontramos para garantir aos eleitos o acesso a essas informações. Ainda segundo o parlamentar, essa garantia constitucional vai trazer como principal benefício a redução de prejuízos durante o início da nova gestão. O diretor-geral da empresa de telefonia móvel afirmou que haverá um investimento de 280 milhões de reais para garantir que a transferência de dados e ligações seja prestada de forma eficiente no estado. O diretor anunciou ainda a implantação de fibra ótica, que deverá ser iniciada em setembro deste ano. A empresa é a única que cobre 100% do Amazonas. Nós temos uma fibra ótica de longa distância que vai interligar Manaus ao mundo por fibra, que dá uma capacidade bastante importante em termos de poder fluir toda a demanda de dados que nós temos aqui na região. Colocamos que os números de crescimento aqui são muito acima da média nacional, o que está exigindo realmente das empresas um desafio muito grande no sentido de acelerar os seus investimentos. Nós dependemos naturalmente de alguns recursos para isso, de terceiros, não nossos, nós temos capacidade de investimento, no sentido de liberação de sites, a questão da energia, enfim, colocamos toda essa questão para ele, mas que nós estamos aqui, como fizemos no passado e continuaremos fazendo, uma presença muito grande no estado. O presidente da Casa Legislativa mostrou-se satisfeito com as propostas apresentadas na reunião, mas sabe que os desafios da telefonia móvel ainda são muitos no estado, tanto por questões logísticas como pelas constantes quedas de energia. Toda vez que a energia cai na cidade de Manaus, o sistema de telefonia ele também sofre com isso, porque o sistema de telefonia é um sistema elétrico. E a partir do momento que a energia cai, para o sistema telefônico se recompor também precisa também de um pouco de tempo, né? Então essas quedas de energia que acontecem na nossa cidade também prejudica a questão da telefonia. O Amazonas tem uma característica diferente dos demais estados brasileiros. Nosso estado é o maior em extensão territorial e o de mais difícil acesso entre os municípios. O transporte intermunicipal é muito complicado, é difícil. E qualquer empresa que se instale, que queira instalar os seus equipamentos no Amazonas também tem essa dificuldade. Se nós temos uma dificuldade para chegar no município de Pixuna utilizando um Boeing durante 4 horas, você imagina uma empresa que para instalar seus equipamentos precisam utilizar também transporte não só de longa distância, mas caro. O Amazonas atualmente passa por um momento de mudança de tecnologia, já que o atual sistema 3G deverá ser substituído pelo 4G, que começa a funcionar em setembro deste ano. A empresa também garantiu que 100 novas antenas deverão ser instaladas no estado até abril de 2014, para atender o aumento da demanda por conta da Copa do Mundo. Nós não podemos deixar que essa CPI aqui no Amazonas seja sepultada. Nós temos que continuar para fazer coro com outros estados que estão fazendo e vamos mandar então para a Câmara Federal para resolver esse problema. Não pode ser sepultado. Nós no Amazonas não podemos fazer isso com os usuários de telefone celular no estado do Amazonas. Se 16 estados brasileiros já estão com andamento nas suas CPIs, o Amazonas não pode ficar na contramão dessa história. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas já esgotou todos os recursos que nós possamos imaginar. Nós já fizemos audiências públicas, nós já ingressamos com representação no Ministério Público Federal, nós já pedimos multa através do PROCON e fomos atendidos, nós já pedimos a suspensão da comercialização de novos produtos e serviços por parte das empresas. Enfim, nós temos ação na Justiça contra todas as operadoras. Eu acho que todos os caminhos que nós poderíamos trilhar, nós já trilhamos. No ano de 2008, o Departamento Nacional de Trânsito emitiu uma portaria obrigando os órgãos de trânsito estaduais a se modernizarem. Dentre as medidas exigidas pelo Denatran, ficou determinada a filmagem eletrônica das vistorias veiculares, a capacitação dos funcionários e a implantação da ISO 9001 para certificar a qualidade do serviço prestado à população. Porém, 5 anos se passaram e o Detran do Amazonas não adotou as medidas exigidas.
Por conta disso, o Denatran transferiu a uma empresa privada a atribuição da inspeção veicular. Essa medida motivou o pronunciamento do deputado Marcos Rota, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAM. Segundo o parlamentar, a medida trouxe prejuízos à população, pois o serviço, quando era realizado pelo Detran, custava R$ 11 e hoje, por meio da empresa terceirizada, é cobrado um valor de R$ 120. O fato que nos chama mais a atenção não é apenas o puro e simples cancelamento das atividades do Detran e repasse para a Visnorte. O problema é que o Detran cobrava R$ 11 para fazer esta vistoria e a Visnorte está cobrando R$ 120. Então algo precisa ser feito. O parlamentar acredita que o valor cobrado é abusivo e irá encaminhar informações ao Ministério Público Estadual para que se possa questionar o amparo legal da cobrança. Nós queremos saber, primeiro, da Visnorte, onde está o amparo legal para que ela possa efetuar esta cobrança e praticar este valor. Nós estamos formalizando também hoje uma denúncia no Ministério Público do Estado do Amazonas. Estamos também requerendo do Departamento Nacional de Trânsito, que é o Denatran, exatamente essa questão do tabelamento desses serviços, do tabelamento desses preços e levar ao conhecimento do Denatran o preço que a Visnorte está praticando no estado do Amazonas. Nós temos informações de que outras cidades brasileiras que fazem também esse serviço terceirizado, o preço não é de R$ 120, é de R$ 50, é de R$ 40. Ainda segundo Marcos Rota, o Detran Amazonas irá se adequar às normas exigidas pelo Denatran e até o fim do ano deve voltar a realizar a inspeção veicular. Durante o pronunciamento na tribuna da ALEAM, o líder do governo na casa, deputado Sinésio Campos, ressaltou as alterações no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas para o ano que vem. 9 novos cursos de graduação serão oferecidos. Das 5.809 vagas, mais de 3.500 são para o interior do estado e quase 2.000 para Manaus. Isso representa um crescimento de 52% em relação ao ano passado. 17 novos núcleos da UEA serão criados no interior. 60 milhões de reais serão investidos. O parlamentar falou da importância dos cursos de tecnologia em construção naval, tecnologia em logística e tecnologia em petróleo e gás. Segundo o deputado, esses cursos serão importantes na qualificação de amazonenses que possam trabalhar no polo naval, a ser construído pelo governo estadual. São cursos que depois do cidadão, do jovem formado, ele vai ter mercado de trabalho. Eu até citei que tem cursos que na verdade são cursos que o cidadão se gradua e depois busca emprego, um emprego saturado, um mercado saturado. Eu entendo que pensando nesse rumo, a universidade dá um salto quantitativo. Primeiro, esses cursos nasceram de uma expectativa, de uma demanda vindo da sociedade, vindo do mercado de trabalho que na verdade almeja esses profissionais qualificados, que não seja necessário estar fazendo as importações. Sinésio Campos também falou sobre a notificação que o Ministério Público Federal do Amazonas fez ao governo estadual, recomendando a anulação do decreto que autoriza a desapropriação de 12 comunidades ribeirinhas do quilômetro 32 no Lago do Puraquequara para a construção do complexo naval. O parlamentar solicitou uma audiência pública para o debate e o esclarecimento aos ribeirinhos dos benefícios que podem ser gerados. Eu estou, na verdade, propondo aqui uma audiência pública ampla e séria, com todos os segmentos, como o INCRA, MDA, Superintendente do Patrimônio da União, Ministério Público Federal, Estadual, CEPLAN, o governo estadual, os municípios, para que a gente possa demover qualquer tipo de entrave que, na verdade, é danoso para o atraso desse polo industrial naval tão fantástico, empreendedor, e que vai trazer oportunidade de emprego e renda para o nosso povo. Nós temos que destravar, as recomendações feitas pelo Ministério Público Federal serão respondidas, o Estado vai responder, tendo visto que é necessário. Queremos, inclusive já estive junto ao secretário de Planejamento de forma espontânea, fomos lá ao Ministério Público Federal, explicamos ao procurador. A audiência ainda será agendada. A temporada de aumento de riscos de queimadas e incêndios em Mata Aberta, no Amazonas, inicia em meados de julho e se estende até outubro.
O governo do estado realiza levantamentos periódicos para manter o controle em todo o estado e analisar quais locais precisam de ações imediatas. As medidas fazem parte do Plano Estadual de Preservação e Controle do Desmatamento do Amazonas, vigente desde 2009. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, deputado Luiz Castro, alerta para a necessidade que cada município do estado se conscientize sobre a questão ambiental e redobre a atenção na prevenção contra queimadas. Monitorar aqui é bacana, mas você já monitora um incêndio que aconteceu. Você tem que ter um monitoramento lá na base, lá na região de fronteira, nas áreas agrícolas, com agentes caminhando nas estradas, orientando os agricultores, orientando os fazendeiros. Muitas vezes o incêndio não é voluntário, ele é um incêndio involuntário. Atualmente, Tefé lidera a lista de municípios de maior risco de queimadas, com 11 focos de calor. Alvarães aparece na lista em segunda posição, com 6 focos de calor, seguida por Manicoré com 5. Manaus aparece em sexto lugar, com apenas 2 zonas de perigo. Após a fritura, é comum as pessoas jogarem pelo ralo da pia o resto de óleo. Uma companhia de água e esgoto de Brasília constatou que uma das principais causas de entupimento dos canos de esgoto está relacionada com o despejo continuado de resíduos de óleos e gorduras. Além disso, contamina a água dos rios e impede a passagem de oxigênio, fundamental para os animais aquáticos. Por isso, pensando em reverter essa forma de degradação da natureza, o deputado Vanderlei Dallas apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei para obrigar escolas a instalarem locais adequados para o armazenamento do óleo utilizado nas próprias cozinhas. Mas é um projeto que ele não vai ter custo nenhum para o poder público, porque quem irá fazer a própria instalação são empresas que vão recolher esses resíduos para destinar algum tipo de fazer sabão ou algum outro tipo de projetos que eles têm, que tem empresas próprias para isso. Então, é um projeto que não vai ter custo para o governo. O parlamentar ressaltou que o projeto deve estimular parcerias entre as escolas e as empresas e cooperativas de reciclagem para a realização de campanhas educativas a favor da preservação do meio ambiente. Familiares, amigos e membros da Polícia Militar vieram à Casa Legislativa prestar homenagem ao Coronel Almir Davi, comandante-geral da PM, que durante a sessão especial recebeu a medalha Rui Araújo, a mais alta comenda da Casa Legislativa. A proposta apresentada pelo deputado estadual Cabo Maciel foi votada e aprovada pelos demais parlamentares. Almir Davi, que atua há quase 30 anos na Polícia Militar, está há 2 à frente da corporação. Coronel Almir Davi é merecedor. A Assembleia, através da nossa propositura, ela só reconhece a pessoa do Coronel Davi como um grande contribuinte para a sociedade amazonense. Coronel Davi é bom pai, é bom esposo, é um excelente oficial da polícia, com sua ficha limpa, sem nenhum tipo de resquícios que venha degrinir a imagem dele como policial. Hoje é o comandante-geral da PM, aonde a PM recebeu muitos investimentos, e a gente faz esse reconhecimento por entender que a gente precisa valorizar as pessoas que trabalham e prestam esse serviço da melhor forma possível para a população do estado do Amazonas. O homenageado mostrou-se honrado em receber a medalha Rui Araújo pela Casa Legislativa. Para nós, como Polícia Militar, é uma honra, poder estar aqui nessa Casa do Povo recebendo essa homenagem, tanto como pessoa, Almir Davi, como de coronel da Polícia Militar do Amazonas, como representante atual da instituição Polícia Militar. Nós temos aí essa honra de saber que fomos indicados e fomos recebidos, acolhidos, no caso, pelos todos os deputados, que culminou com esse momento agora de recepção aí dessa comenda, que é a medalha Rui Araújo. Para nós é uma honra muito grande, porque representa muito para a gente. A medalha do mérito legislativo Rui Araújo foi instituída por meio da Resolução Legislativa número 105, de 1º de maio de 1981, apresentado à Assembleia Legislativa pela então deputada Socorro Dutra Lindoso, e é devida a quem se destaca no meio político, jurídico e demais segmentos da sociedade amazonense.